E aí, pessoal, vamos comentar nossas questões do capítulo 13, Química C, do material do Bernoulli. E a questão 1 de aprendizagem diz assim, ó. Considerando as interações intermoleculares entre os compostos orgânicos, é correto afirmar que, comparativamente, a temperatura de ebulição, letra A, da etilamina é maior do que o éter. Galera, e isso procede. Porque quando você pega o éter, eu tenho o oxigênio entre carbonos, né? Então, o chamado éter metílico, o oxigênio é negativo e o carbono é positivo. Então, Tiago, o oxigênio de uma molécula vai interagir com o carbono de outra. E isso é dipolo-dipolo. Quando você pega a etilamina, aí você tem o nitrogênio sendo negativo e os H sendo positivos, né? E aí o N de uma molécula vai interagir com o H de outra através da ligação de hidrogênio. E como a ligação de hidrogênio é uma força intermolecular maior, mais intensa do que a de polo-dipolo, então a temperatura de ebulição da amina é maior que a temperatura de ebulição do éter. Então, gabarito, letra A. Na letra B, me fala que a propanona tem uma temperatura de ebulição maior do que a do álcool. Quando você pega o álcool, eu tenho o grupo OH, que permite fazer ligação de hidrogênio. Já no caso de uma cetona, a carbonila não permite isso, né? O oxigênio é negativo e o carbono é positivo, né? Então o álcool, por apresentar capacidade de formar ligação de hidrogênio, tem uma temperatura de ebulição maior do que a cetona, né? A letra C também está errada. O álcool faz ligação de hidrogênio, o aldeído não faz. O aldeído, você tem uma carbonila terminal. A mesma carbonila que tem no caso de uma cetona. Só que ela é entre carbonos, no caso da cetona. E no caso do aldeído, ela é terminal, ou seja, não está entre carbonos, né? A letra D me fala sobre o N-butano ser maior que o N-pentano. Aqui eu tenho dois hidrocarbonetos e quem tiver a maior massa, ou seja, quem tiver o maior número de carbonos, vai ter uma temperatura de ebulição maior, que no caso é o pente e não o but, né? Então, primeira questão, gabarito letra A. A segunda questão faz o comparativo entre o etanol, o acetaldeído e o ácido acético. Aqui é o acetato. Então, para transformar isso aqui no ácido acético, eu vou ter que colocar aqui, ó, uma ligação com o hidrogênio e tirar essa cargazinha negativa daqui, ó. Então, ele não quer que você analise o acetato. Ele quer que você analise o ácido acético, né? Aí a letra A me diz assim, ó, que os três líquidos fazem ligação de hidrogênio. O álcool e o ácido acético, sim. O acetaldeído, não. Aqui, ó, o carbono é positivo e o O é negativo. Então, entre eles, não tem ligação de hidrogênio, não. B. Ordem de temperatura de ebulição. Ele fala que o acetaldeído tem uma temperatura de ebulição maior que o etanol. Isso não é verdade. Porque o aldeído não faz ligação de hidrogênio entre eles. O álcool faz. Letra C. A ordem crescente é acetaldeído, etanol e ácido acético. Aí perfeito, né? O ácido acético, eu tenho aqui, ó, maior capacidade em fazer ligação de hidrogênio. Esse O aqui, ó, pode interagir com o H de outra molécula. Esse H pode interagir com o O de outra molécula. E esse O com o H de outra. Aqui eu tenho três regiões que podem fazer ligação de hidrogênio, né?
Aqui eu só tenho duas, o O e o H, e aqui nenhuma, né? Esse O vai interagir com o C de outra e esse C com o O de outra, né? E aí quem tem maior temperatura de ebulição vai ter também maior temperatura de fusão, tá? A letra D fala que o etanol vai fazer dipolo permanente. Não, o etanol faz ligação de hidrogênio, né? E a letra E diz que apenas o etanol faz ligação de hidrogênio. Não, o ácido acético também faz, tá? A questão 3 me fala o seguinte: tetracloreto de carbono, água e hexano. Rapidinho comigo. Toda vida que o carbono se ligar a 4 iguais, toda vida que o carbono estiver ligado a grupos iguais, CO2, CH4, CCl4, toda vida que o carbono estiver ligado a grupos iguais, ele é apolar. A água é o nosso referencial de polaridade, né? Então a água, ela é polar. E todo hidrocarboneto, no caso do hexano, é apolar. Então, como semelhante interage com semelhante, o hexano vai se juntar com o CCl4, formando uma fase. E a água é outra fase, né? Aí a primeira fala que a polaridade do CCl4 é elevada. Falso. Ele é apolar. 2. Em uma das fases, na mistura bifásica, é constituída de hexano e CCl4, perfeito, porque os dois são apolares, e a outra é água, top. 3. 1 litro de água apresenta uma maior massa do que 1 litro de hexano. Atenção, vem cá. O hexano, ele é um derivado do petróleo. E o petróleo flutua na água. Então a densidade da água é maior que a densidade do hexano. Vou lembrar com você que densidade é massa por volume, tá? Então, Tiago, eu posso falar o seguinte, que a relação massa-volume da água é maior que a relação massa-volume do hexano. O volume não é igual? Então corta. Então quer dizer que a massa de água é maior do que a massa de hexano, tá? Então correta, 2 e 3. A questão 4 fala assim, ó. A gasolina é uma mistura de hidrocarbonetos com predomínio de compostos C7 e C8. A gasolina destinada a ser consumida em climas frios precisa ser formulada com maior quantidade de alcanos menores, como butano e pentano, do que aquela que é preparada para ser consumida em lugares quentes. Essa composição especial é importante para conseguir facilmente dar a partida dos motores, isto é, para a ignição ocorrer rapidamente. Então, pelo que eu vejo no texto, eu observo o seguinte, que alcanos menores eles têm maior facilidade de ignição. E eu sei também que quanto menor a massa, né, mais volátil é o composto, né? Então a letra A aqui me diz que os alcanos maiores facilitam a ignição, falso. B, os alcanos maiores são mais voláteis, falso. Letra C, os alcanos mais voláteis facilitam a ignição, perfeito. Né? Questão 5. Em uma tabela de propriedades físicas de compostos orgânicos, foram encontrados os dados a seguir para compostos de cadeia linear.
E aí você tem aí o etanol, o heptano, o hexano e o propano 1-ol. Aí vamos lá perceber o seguinte. O 4 e o 1 são insolúveis. Então são hidrocarbonetos, que são apolares, né? Quem tem a menor temperatura de ebulição é o que a cadeia é menor. Então jogou fácil. Aqui você tem o hexano. Ele é hidrocarboneto, é apolar, é insolúvel, né? E tem uma temperatura de ebulição menor se comparada ao heptano. A mesma coisa aqui, ó. Quem é solúvel? Os álcoois. Porém, quem tem a maior cadeia carbônica, né, vai ter uma maior temperatura de ebulição porque vai ter uma maior massa, né? Então aqui eu vou ter o propan, 1-ol, e aqui você tem o etanol. Então, o nosso gabarito, letra D de dado. A questão 6, ele quer que você coloque aí em ordem crescente de temperatura de ebulição, né? Os ácidos carboxílicos têm 3 regiões que fazem ligação de hidrogênio entre eles, né? E o álcool tem 2. Então, o ácido butanóico é quem tem a maior temperatura de ebulição. Depois é o álcool, butano 1-ol, né? Aí, a butanona tem uma região que permite fazer dipolo-dipolo. E o butano, ele é hidrocarboneto, é apolar, é dipolo induzido, que é uma interação que é relativamente fraca, né? Então, vai ser o mais volátil, ou seja, quem tem a menor temperatura de ebulição. Então, gabarito, letra E de Eva. A questão 7, ele quer saber quem é que pode atuar como detergente. O detergente, ele é um sal, ou seja, tem que ter um cátion e um ânion. Aqui você não tem íons. Aqui você não tem íons. Aqui eu tenho uma região, ó, cátion e ânion, cátion e ânion, e aí cátion e ânion, né? Top. Aqui você tem uma cadeia carbônica extensa, aqui também e aqui também. Esse 2, como a região é COO no final, isso aqui é sabão. Quando a parte polar tem enxofre, por exemplo, ou nitrogênio, isso é detergente. Então, 16, 8 e 22, somatório 26. A questão 8 me diz aí a respeito da ação do sabão, né? A letra A me diz assim, ó, a alta polaridade do grupo carboxílico, né, que é esse grupo aqui, ó, que o torna solúvel em água, perfeito, como ele tem carga, ele vai fazer íon dipolo com água. E a cadeia carbônica R tem uma baixa polaridade, o que torna muito afim das gorduras, né? Então, gabarito, letra A. A ação de um sabão de um detergente não envolve reação química, né? O sabão tanto é solúvel na água como é solúvel na gordura. A D, tu não tem degradação de gordura, você tem a emulsificação dela, né? E aí a ação do sabão não envolve ponto de fusão e ponto de ebulição, né? Isso é para aquecimento. E aí o que você quer é solubilidade, não é aquecimento, tá? Então, questão 8, gabarito, letra A de avião.